E se você pega o fruto do Espírito, né, a tabelinha do fruto do Espírito, e compara com a tabelinha das bem-aventuranças, você vai ver que tem conexões. Quando você pega a tabelinha de 2 Pedro capítulo 1 e pega o fruto do Espírito e as bem-aventuranças, você vai ver que tem algumas conexões. Usam palavras diferentes, mas tem conexão. Então o fruto, ele é dado em função da mudança que Jesus faz. Nós não vamos ser uma bem-aventurança por nós mesmos. Agora daqui para frente eu vou ser uma bem-aventurança. Não, se Jesus não fizer essa mudança, você não vai ser nada de bem-aventurança. Você pode ser qualquer outra coisa, menos uma bem-aventurança. Não sei se é isso que eu estou sabendo. Então a bem-aventurança é algo que nos leva a pensar e a querer nos mudar. Ela mais para baixo fala assim também brilha a vossa luz diante dos homens. Então é necessário que a gente tenha alguma daquelas bem-aventuranças para brilhar, né? Você tem que ler todas as bem-aventuranças. É um combo, é holístico. A gente tem que ser uma bem-aventurança. E Jesus fala para que as pessoas vejam e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Mas ele também fala: quando você fizer isso, você vai ser perseguido. Então, tem os dois lados. Você vai ser perseguido, mas você sabe que Deus vai cuidar de você. Então você continua equilibrado. Você continua fazendo a bem-aventurança para vir. Por exemplo, só para dar um exemplo, tem fome e sede de justiça. Bom, eu agora vou brigar pela justiça. Não vai ter mais injustiça que eu não reclamo. Mas vamos pensar que tem gente que ganha dinheiro com a injustiça, não tem? Ele vai ficar feliz e vai glorificar a Deus quando você tirar o sustento dele? Não, ele vai perseguir. Mas quando ele perseguir, ele vai ver que ele está lidando com uma pessoa diferente. Ele não está lidando com um igual, ele está lidando com alguém superior. Ele está lidando com alguém que não muda de opinião por pressão e nem por dinheiro. Então ele vai falar: opa, é aí que vem o brilho da luz, é aí que vem o sal. Então você vai sofrer uma perseguição, mas se você se mantiver confiando em Deus, então isso vai ressaltar, a pessoa vai saber. Eu já até comentei uma certa vez aqui de um cunhado meu, que ele trabalhava numa empresa multinacional que fabrica motores, e ele começou lá, eu não sei exatamente em que posição, mas ele rapidamente chegou a ser diretor da fábrica. Ele era diretor da fábrica toda, ele gerenciava, ele não era um gerente, ele era um diretor da fábrica toda. E ele estava trabalhando, ele era da igreja lá de São Miguel, ele estava trabalhando, continuando e tal. Aí um dia chegou uma pessoa para ele, chegou e falou assim: olha, eu já fiz muita coisa para tentar te derrubar e pegar o seu lugar. Você nem imagina o que eu já fiz. Mas olha, o teu santo é muito forte. O teu santo é muito forte. Então, se você age pelo Espírito, Deus cuida. E Ele cuida. Às vezes a gente não confia, mas Ele cuida. Ele sempre cuida. Quando você está em comunhão com Deus, Ele sempre cuida. Mesmo em dificuldades, em situações difíceis. Eu passei por dificuldades que só eu e Deus sabemos. Ninguém mais nessa vida pode imaginar o que eu já passei, mas eu sempre estive com Deus. Eu sempre digo para os irmãos, sempre não, de vez em quando, eu sempre digo para os irmãos, às vezes a gente imagina que se a gente está com Deus,
a gente vai passar por uma dificuldade, por uma batalha, assim, daquelas pesadíssimas, né? E que a gente vai passar assim limpinho, vai terminar a batalha, a gente não está nem com a roupa suja, o cabelo penteadinho, né? Não está nem chorando, tá? Não. A gente passa pela batalha e a gente fica descabelado, a gente rasga a roupa, a gente está cheio de hematoma, mas a gente chega do outro lado porque Deus nos levou, mas a gente não chega lá bonitinho não, a gente passa por dificuldades. Agora, por que a gente passa? Porque nós nos agarramos com Deus e Deus faz a gente passar pelo vale das sombras da morte. A gente não vai sair de lá todo limpinho, arrumadinho, bonitinho, não. Todo cheio de hematoma, mas vivo e com Deus. Ok? Por último aqui, que já está acabando meu tempo, eu gostaria de mostrar aqui, quando Jesus termina essa primeira parte, ele continua o sermão dele, que aí vai do versículo 17 em diante, e depois do capítulo 6 e do capítulo 7, ele continua o sermão dele. Tá? Então eu peguei alguns textos aqui, para a gente ver como Jesus faz a aplicação da bem-aventurança em algumas coisas cotidianas. Tá? O que eu estou colocando aqui, irmãos, pode ser que vocês falem assim, não, esse texto aí não tem nada a ver. Não, mas é o que eu imaginei. Você pode pegar o texto que você quiser e pode falar, Samuel, esse texto de 5, 38, 40 não tem nada a ver com esse negócio. Tudo bem, cada um faz a sua listinha, né? Eu fiz a minha listinha, mas vocês não precisam seguir essa, aliás, não devem seguir essa listinha, né? Vocês devem ler o texto, capítulo 5, e 6 e 7, e fazer as listinhas de vocês. Esse texto aqui, a partir do versículo 17 até o capítulo 7, ele é muito interessante. Quando eu me converti, uma vez uma pessoa pregou sobre esse texto. Aí eu fui na Bíblia e comecei a ler. Aí eu falei assim, ô louco, Jesus falou esse tanto de coisa aqui de uma vez só, os caras escutaram, ficaram lá escutando. Eu não consigo ficar 20 minutos prestando atenção no pastor. Que estranho. Isso era estranho para mim. Eu falei, não é possível, os caras não iam ficar debaixo do sol quente lá, né, escutando Jesus falar. Aí um dia, numa época de Páscoa, passa aqueles filmes na televisão sobre a vida de Jesus. E teve um diretor, né, que fez de uma maneira artística, né, porque todo filme, todas as coisas é artístico, né, a pessoa imagina a bola e tal. E o cara fez uma cena do Sermão do Monte, mas o Sermão do Monte não era Jesus falando, não. Era Jesus falando as bem-aventuranças até o versículo 16. E depois o pessoal que estava ouvindo, Jesus, seguinte, Moisés deixou a gente mandar a esposa embora, a gente não precisa se preocupar com isso. Aí Jesus fala, não senhor, né? Se fosse Pedro, ia falar, não, sem vergonha, né? Mas Jesus não ia falar isso, né? Jesus falou não e explicou. Aí o outro falou, mas peraí, né? E se eu precisar, se um soldado romano vier para cima de mim e querer pegar, eu vou brigar. Eu falei, não, se ele veio pegar a túnica, deixa ele levar a túnica. E se ele está precisando da túnica porque não tem, dá para ele a capa também. Né? Você imagina aquele povo escutando isso. Então, eu imagino o Sermão do Monte assim. Não é que Jesus escolheu as coisas e ia falando, né? Eu imagino que as pessoas levantavam a mão, né, e falavam, mestre, peraí, né? E deve ter alguém falando, mestre, não é possível, você vai querer que eu dou a capa para o soldado romano?
Eu já pago imposto, o cara bate em mim, cria problema para mim, ainda vou dar a capa. Dá capa. Por quê? Porque você tem que ser uma bem-aventurança. Se você quer ser ricamente abençoado por Deus. Por quê? Porque a capa não é sua. Você tem que ser humilde e saber que tudo é de Deus. Percebem a profundidade da coisa? Percebe como a gente tem que ler esse negócio e falar, opa, peraí, não. Porque é profundo. Isso não é teu. Mas não é do romano, não importa, mas não é teu. E isso é um problema que a gente tem, que a gente lida. Então, esse sermão, ele foi longo, deve ter sido longo, né? E eu gosto de pensar nessa maneira artística que aquele diretor do filme fez do Sermão do Monte, que para mim parece uma coisa mais natural. Então imagine aqui pessoas levantando questões com Jesus. Você tem que ser pacificador. Mas peraí, o cara vem aqui brigar comigo e eu vou ter que deixar por isso mesmo? Não, Jesus fala, não, você tem que ser pacificador. Está numa encrenca com o seu irmão, vai lá e ajusta com o seu irmão, conversa com ele, acerta, tem que ser pacificador, entender os dois lados, ser conciliador. Vocês estão olhando para mim assim com uma cara de que, peraí Samuel, você tá interpretando esse negócio direito, né? Então eu estou achando que vocês estão por dentro e dizem, opa, peraí, né? Mas é o que a gente interpreta por aqui. Se eu quero ser uma bem-aventurança, eu tenho que dar os frutos dessa bem-aventurança, que é os frutos do arrependimento. E o que é um arrependimento? É uma mudança radical da maneira que eu sou. Por isso que Jesus fala, ele é uma mudança tão grande que parece que você vai nascer de novo, porque você é outra pessoa. Que é isso que Paulo pegou quando falou, nova criatura, todas as coisas se fizeram novas. Metanoia, mudança, né? Então como é que você vai aplicar a metanoia se você vai pensar do mesmo jeito de antes? Não dá. Então eu imagino aqui, irmãos, isso, tá? Vocês podem imaginar o que vocês acharem melhor, desde que esteja dentro do texto. Mas para mim, Jesus não ficou escolhendo essas coisas aqui, assim, eu vou falar isso, eu vou fazer um esboço do meu sermão com 5 pontos aqui e tal, e vou falar desses temas. Não. Eu acredito que o que ele falou foi em função daquilo que as pessoas tinham na cabeça, que precisavam ser ensinadas, e eles começaram a perguntar e a questionar as bem-aventuranças. Então é assim, ok? Muito bem, vamos ler os primeiros versículos, e aí vocês, né? Isso aqui é uma coisa que eu coloquei, vocês podem achar que não, tem nada a ver. Mateus 5, de 38 a 42. Alguém pode ler bem alto para a gente? Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas ao qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a dar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Muito bem. Então vejam aqui, eu relacionei esse pequeno texto com ser humilde, né? Então dá a capa. Por que você vai dar a capa e a túnica? Porque você é humilde diante de Deus e sabe que você não tem nada, que é tudo de Deus, e que Deus está tirando essa capa de você, mas Ele vai te dar outra, melhor, talvez, né? Por isso eu entendi aqui a humildade.
Quando ele fala aqui, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, não resistais ao perverso, né? Pacificador, né? Se você viu que alguém está te criticando, alguém está querendo derrubar a sua reputação ou está querendo te agredir, não responda da mesma moeda, não responda até mais do que, com mais violência do que a pessoa contra você. Tente ser pacificador. No versículo 41, se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Seja misericordioso. Se alguém está precisando que você o acompanhe por um tempo, vá mais. Ele pode falar, estou precisando de ajuda. Aí você olha o problema da pessoa e você fala, santo Deus, eu não consigo fazer nada. O que eu vou fazer? Eu não tenho como resolver isso, nem ajudar, porque o problema é muito grave, muito extenso. Às vezes a pessoa não está pedindo para você resolver nada, está pedindo para você acompanhar, andar com ele, acolher, só conversar. Aí você fala, no sábado eu falo com você, não. Vai no sábado, vai no domingo. Ele pediu para você ir uma vez, vai 2. Misericordioso. É o que eu penso, né? Vocês podem pensar outras coisas, tá? Então, humilde de espírito, manso, fome e sede de justiça, que está aqui. O misericordioso, dá a quem te pede, não volte as costas de quem que alguém queira que você empreste, né? Então, ouvires, nós lemos até o 42, né? Muito bem, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, quando você lê isso aqui, Jesus deve estar respondendo a alguma questão, né? Eu penso assim, alguém levantou a mão e falou, nesse caso, se alguém vem aqui, eu estou trabalhando, estou ocupado, minha agenda está cheia, e a pessoa vem e está querendo que eu ande com ela e vou lá na outra fazenda dela, eu tenho o que fazer. Jesus está falando, não, vai. E se ele está pedindo para você, vá um pouco mais, seja misericordioso. O segundo texto, que é a continuação, Mateus 43 a 48. Alguém pode ler? Eu coloquei isso como os que choram e os misericordiosos. 43 a 48. Alguém pode ler? Vocês ouviram o que eu disse, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, ame os seus inimigos e ore pelos que perseguem vocês, para que demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Então são frutos desse arrependimento de quem mudou de vida, mudou de espírito, mudou a maneira de pensar e mudou a maneira de agir. Eu estou vendo a Érica aí, acabou o tempo, é isso? Lá embaixo? Não? Eu já estou terminando aqui. Eu coloquei aqui como os que choram, os que são misericordiosos, né? Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, né? Tenha misericórdia do teu inimigo, né? Tenha misericórdia. E alguém está precisando de chuva ou está precisando de sol e eles não têm, estão com problema, né? Então sinta a dor da pessoa que está perdendo parte dos seus bens, enfim, é o que eu penso, mas você pode
fazer a sua listinha do jeito que Deus colocar no seu coração. Mateus 5, 27 a 30. Volta aí uma página. Alguém lê para a gente, por favor? Desculpa. Até o 30. Isso aqui eu fico imaginando aqui, né? Alguém tendo perguntado alguma coisa, né? A lei do adultério, a lei diz que você não pode adulterar, é isso mesmo? Ele fala, é. Só que não é só fazer o adultério, o negócio o problema é maior. Começa no seu pensamento, né? E aí é só uma, como é que fala? Uma ideia minha, né? Imagina um adolescente ouvindo isso aqui, né? 2 adolescentes lá no meio. Aí Jesus fala, mas se você olhar com olhar que já adulterou, né? O outro fala, ih, deu ruim para si, deu ruim para ti aí. Aí o outro fala, só para mim, né? Por quê? Porque às vezes a gente fala assim, deu ruim para ti. Mas o negócio é muito mais. E aqui é lógico que envolve a mulher. Aqui está falando do homem, mas envolve a mulher, né? E imagino que alguém deve ter perguntado alguma coisa sobre isso, porque a lei, ela tem o texto da lei, mas tem o princípio da lei. Por exemplo, não matarás. Quando que é pecado? Só quando a pessoa morre? Não. Quer dizer que eu posso bater nele até quase ele morrer, né? Deixar ele aleijado, arrebentado, mas eu não matei. E é assim que eles pensavam, não matei, então estou livre. Não, se você já odiou o seu irmão no seu coração, você já pecou. Não é só se ele morrer, não. O negócio é bem mais profundo, é o caso do adultério. E para a gente terminar, Mateus 5, 23 a 26. Hoje eu não vou demorar tanto quanto a semana passada. 23 a 26. Eu imaginei aqui a bem-aventurança pacificadora. Pode pensar alguma outra, né? Pacificadora, né? Vai, resolve o problema, não leve, não deixe as coisas crescerem, já deu um problema, então já vai lá, conversa, resolve, né? Não deixa o seu espírito estar maquinando coisas e nem o seu inimigo maquinando. Vai lá, pacifica, entende os dois lados, ajusta, equilibra, né? Seja uma pessoa pacificadora, né? É isso que eu imagino que Jesus está querendo dizer aqui, porque se você deixar a coisa correr e empurrar com a barriga, pode acontecer isso, chegar a um ponto em que aconteça uma coisa tão grave que vai acabar indo para a justiça, e aí você vai pagar um preço alto por não ter resolvido aquela questão que poderia ser mais simples no início.
Então tem que ser pacificador. Isso vale para uma pessoa fora da família, como uma família, como dentro de casa, né? Tem na palavra lá de Deus, né? Eu não vou me lembrar do texto, mas diz, né, que você não deve deixar que à noite você vá dormir, né, sem se reconciliar e retirar a raiz de amargura. Eu não lembro onde está isso, eu também não programei falar esse versículo, veio na cabeça agora, né? Então, irmãos, era isso que eu tinha para falar sobre as bem-aventuranças. Pode trocar aí, né? Sobre as bem-aventuranças. Eu agradeço aí a atenção de vocês. E se alguém quiser, tiver alguma dúvida, quiser falar comigo depois, fiquem à vontade. Então, irmãos, por favor, quem puder, vamos ficar em pé. Vamos orar a Deus, né? João, você pode orar por nós para encerrar, por favor? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa presença na sua casa, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de eu falar a sua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, essa igreja, abençoa, Senhor, as famílias que estão presentes, que esse domingo, Senhor, seja tudo para falar um pouco da sua glória. Cura, Senhor, as palavras que o Senhor falou, nossos corações, Senhor, colocando semente, que a gente possa ser mais mansos, ser mais pacificadores, Senhor, trazer mais frutos dessas bem-aventuranças, Senhor, para o nosso dia a dia. Trabalhe, Senhor, nosso coração, Senhor, nossas dificuldades, Senhor, nossos pontos de maior desafios, Senhor. Seja conosco, Senhor, é isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Até a noite, irmãos.